Capítulo 739, livrando-se de todas as pontas soltas. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. Clique. Uma expressão aterrorizada finalmente surgiu no rosto de Shen Yun quando sua garganta foi agarrada por aquela palma de dragão gelada e fria. O poder Yuan dentro de seu corpo estava circulando de uma maneira louca enquanto ele tentava se libertar. Xixi. No entanto, enquanto o poder Yuan dentro de seu corpo estava circulando, um sorriso frio brilhou no rosto de Lin Dong. Depois disso, incontáveis raios de luz negra surgiram repentinamente na palma verde do dragão. Esses raios de luz invadiram a garganta de Shen Yun com uma velocidade surpreendente. A expressão no rosto de Shen Yun endureceu no momento em que esses raios de luz o cobriram. Isso ocorreu porque ele ficou horrorizado ao descobrir que o poder Yuan dentro de seu corpo estava desaparecendo rapidamente naquele momento. A razão pela qual seu poder Yuan desaparecia era por causa da palma da mão em sua garganta. O poder Yuan dentro de seu corpo estava realmente sendo devorado por Lin Dong. Shen Yun sentiu como se seu coração estivesse sendo cruelmente agarrado por uma grande mão. Seus olhos estavam cheios de descrença quando ele olhou fixamente para Lin Dong. Além disso, ele percebeu que, à medida que o poder Yuan dentro de seu corpo era devorado, a luz verde que surgia no corpo de Lin Dong ficava cada vez mais forte. Essa cena causou um arrepio sob seus pés. Ele era realmente incapaz de acreditar que Lin Dong não só era capaz de devorar o poder Yuan em seu corpo, mas também era capaz de utilizá-lo. Os olhos de Shen Yun encolheram de uma maneira selvagem. Um momento depois, ele de repente pensou em algo. Uma voz indistinta e chocada foi emitida entre seus dentes, devorando. Símbolo ancestral devorador. Os olhos de Lin Dong se estreitaram um pouco quando essas palavras vagas pousaram em seus ouvidos. Ele mal usara seu símbolo ancestral devorador quando lutou com outras pessoas no passado. Isso ocorreu porque esse item era óbvio demais. Qualquer pessoa com um entendimento básico disso seria capaz de adivinhar sua identidade. Além disso, ele entendeu claramente que, se ele pudesse expor um tesouro tão grande enquanto andava por aí, certamente atrairia muita atenção indesejada. A razão pela qual ele usou a força devoradora foi naturalmente porque ele não planejava deixar nenhum sobrevivente para trás. Caso contrário, se o portão Yuan soubesse que ele possuía o símbolo ancestral devorador, isso poderia acabar atraindo uma grande quantidade de problemas. Parabéns, você está correto. O prêmio será a sua vida. Lin Dong sorriu para Shen Yun. Esse sorriso fez com que o corpo de Shen Yun fosse coberto por um ar frio. Shen Yun lutou com todas as suas forças. O poder Yuan dentro de seu corpo também desapareceu rapidamente, fazendo sua expressão gradualmente empalidecer. Nesse momento, ele finalmente entendeu quão diabólico seu oponente era. Crack! Os olhos de Lin Dong eram indiferentes. De repente, uma força foi emitida do braço do dragão. Um leve som foi emitido antes que o corpo do Shen Yun se enrijecesse imediatamente. A expressão em seu rosto endureceu completamente. Podia-se ver algum choque remanescente e horror em seus olhos. Um dos 8 generais de alma do portão Yuan havia caído completamente neste deserto. Você o matou? Lin Guan abraçou a citara celestial da Fênix e se apressou neste momento. Ela murmurou, sentindo-se um pouco abalada ao ver o corpo de Shen Yun gradualmente ficando gelado na mão de Lin Dong. O que mais devia fazer? Lin Dong virou a cabeça, olhou para Yin Guanyuan perguntando. Nesse momento, a indiferença nos olhos de Lin Dong ainda não havia desaparecido completamente. O pequeno rosto de Yin Guanyuan empalideceu quando viu isso. O atual Lin Dong claramente a assustava. Esse sujeito te machucou anteriormente. Se eu não o matasse, o que deveria fazer no caso de você voltar e reclamar de mim? Os senhores da seita Dao acabariam comigo. Lin Dong também se recuperara daquele estado naquele momento. Ele olhou para a rara maneira tímida de Yin Guanyuan antes que um brilho de desculpas involuntariamente passasse por seus olhos. Ela imediatamente respondeu como uma voz gentil. Yin Guanyuan suspirou baixinho quando viu que os olhos de Lin Dong haviam se recuperado novamente à sua gentileza habitual. Ela inclinou a cabeça, pensou por um momento e disse: Você o matou, é melhor assim. A competição das grandes seitas está se aproximando.
que eles percam o general da alma. Isso fará com que sofram por um bom tempo e eles vão perder mais do que um general de alma, mas dois, junto com o Elder. Lindong sorriu. Imediatamente, ele olhou para Yinguan Yuan, que estava tão chocada que sua boca estava entreaberta. Ele continuou: como já fizemos este movimento, não devemos deixar pontas soltas para trás. Caso contrário, seria um pouco incômodo se o portão Yuan tomasse consciência disso. E Yinguan Yuan hesitou por um momento e assentiu. Se estivesse fazendo isso, ela definitivamente não seria tão cruel e decisiva quanto Lindong. No entanto, ela também entendeu que a decisão de Lindong era a certa. Os olhos de Lindong voltaram-se para o campo de batalha no céu distante. Ele imediatamente sorriu friamente. Sua mão agarrou o cadáver de Shen Yun e gritou explosivamente: as pessoas de Portão Yuan não são um pouco inúteis demais. O grito de Lindong era como um trovão que retumbou e se espalhou pelo céu. O velho de túnica marrom e Xia Yan, que estavam envolvidos em uma intensa batalha, rapidamente se viraram. Depois disso, suas expressões mudaram drasticamente quando viram o cadáver gelado na mão de Lindong. Pirralho, você realmente se atreve a matar um discípulo do meu Portão Yuan? Deseja começar uma guerra? Aquele velho chamado Elder Jiang tinha um rosto incomparavelmente sombrio ao gritar com uma voz densa. Então, apenas seus discípulos do Portão Yuan podem matar os discípulos da minha seita Dao. Lindong riu. Pirralho, apenas espere. Você definitivamente morrerá quando as notícias desse assunto chegarem ao meu Portão Yuan. A expressão de Xia Yan era sombria e cruel enquanto ele gritava com uma voz severa. Você pode morrer agora. O grito severo de Xia Yan acabou de soar quando um rugido de tigre foi repentinamente transmitido de sua frente. Depois disso, aquele rugido de tigre sacudiu o céu. O homem virou a cabeça às pressas, apenas para ver o corpo de Xiao Yan tremendo loucamente. Na verdade, ele se transformou em um grande tigre preto. Uma luz negra monstruosa varreu descontroladamente, enquanto uma aura temível permeava o local. Tribo do tigre celestial demoníaco. As pupilas de Xia Yan encolheram imediatamente quando ele gritou de choque quando viu o enorme tigre preto e as linhas misteriosas sobre ele. Transformação divina do demônio celestial, estrela ancestral do tigre, estilhaçando a palma. O rugido baixo e profundo que foi acompanhado por uma aura maligna temível se espalhou. A palma daquele enorme tigre preto bateu ferozmente. A luz negra se transformou em um número incontável de redemoinhos negros sob a palma da mão. Aqueles redemoinhos negros pareciam estar ligados aos tempos antigos. Uma pressão feroz e maligna extremamente aterrorizante foi emitida do seu interior. Salão divino da Montanha Dourada, mundo esmagador da Montanha Dourada. Diante desse chocante ataque de Xiao Yan, a expressão de Xia Yan também mudou drasticamente. Ele não se atreveu a menosprezar seu ataque. O poder de Yuan dentro de seu corpo se espalhou. Uma monstruosa luz dourada surgiu e realmente se transformou em uma montanha dourada antes de violentamente bater furiosamente no enorme tigre preto que estava correndo. Bang! Preto e dourado começaram a varrer loucamente o céu neste momento. Cada um deles ocupava metade do céu. Bang! Bang! A flutuação assustadora de energia se espalhou. O corpo de Xia Yan voou para trás a algumas centenas de metros naquele momento. Uma boca cheia de sangue fresco foi cuspida loucamente e sua aura rapidamente se tornou lenta. Por outro lado, o enorme tigre preto em que Xiao Yan havia transformado contava com a constituição de uma besta demoníaca para suportar essa colisão. Os dois se envolveram em uma colisão total e a diferença de força entre os dois era óbvia. Swoosh! Uma cor escarlate invadiu os enormes olhos do tigre preto depois de ter sofrido o ataque. O tigre de repente pulou e apareceu na frente de Xia Yan, que tinha uma aura lenta, num instante. A palma da mão do tigre assobiou e violentamente bateu no peito do homem. Bang! O corpo de Xia Yan voltou a voar. A luz dourada em seu corpo diminuiu rapidamente. Finalmente, o seu corpo foi implacavelmente lançado no mar de árvores abaixo, atingindo o chão e formando uma cicatriz profunda de alguns metros de comprimento. Gurg! Xia Yan, cujo corpo estava coberto de lama e sangue, lutou para se levantar do chão. Nesse momento, a arrogância em seu rosto havia desaparecido completamente.
Uma expressão de choque a substituiu. Imediatamente, ele se virou diretamente e fugiu. Bang! No entanto, enquanto ele ainda estava se virando, o enorme tigre preto saltou rapidamente, bloqueando-o como uma pequena montanha. Uma palma de tigre foi estendida como um relâmpago e imediatamente bateu furiosamente na cabeça de Xian. O chão tremeu e o homem foi forçado a bater profundamente no chão. Depois disso, o sangue vermelho jorrou do buraco profundo. A aura de Xian também desapareceu quase instantaneamente. Finalmente, um brilho surgiu no enorme tigre preto depois que ele matou Xian com um golpe na palma da mão, transformando-o novamente em humano. Xiaoyan abriu sua boca. Sua expressão era tão feroz e maligna quanto um demônio, fazendo qualquer um tremer, apesar de não sentir frio. Bom, que tânticas cruéis. A miserável morte de Xian foi claramente capturada aos olhos do Elder Jiang. Imediatamente, seus olhos pareciam estar prestes a rachar. Uma forte aura de crueldade se espalhou em seus olhos quando ele berrou: "Todos vocês se arrependerão. A fúria do meu portão Yuan fará com que sua seita Dao se arrependa." Peido velho, você pode estar certo de que as notícias daqui não serão divulgadas. O pequeno Martin riu levemente ao se deparar com o berro do Elder Jiang. Admito que desta vez julguei mal todos vocês. Entretanto, embora eu possa não conseguir acabar com vocês, mas vocês têm a qualificação para me impedir se eu quiser ir embora. Elder Jiang riu furiosamente. Como vamos acabar com você, é provável que eu não precise esconder minha identidade. Um sorriso se espalhou pelo belo rosto de pequeno Martin. Imediatamente, o selo formado por suas mãos mudou. Uma monstruosa luz roxo-púrpura irradiou de seu corpo. Depois disso, um par de 1000 pés de asas grandes de morcego preto-púrpura se espalharam de suas costas e apagaram o sol. Ao mesmo tempo, uma aura assustadora que pertencia à sua tribo também se espalhou. Isto é, os olhos do Elder Jiang e da coruja fantasma dourada encolheram instantaneamente quando viram as grandes asas de morcego preto-púrpura nas costas do pequeno Martin. De fato, a expressão da coruja fantasma dourada ficou repentinamente pálida, enquanto um horror intenso jorrou de seus olhos. Neste momento, involuntariamente um grito de choque foi emitido secamente de suas bocas. Demônio Celestial Martin!